Bem-vindos a mais um vídeo de carro por assinatura, isso mesmo. E hoje nós vamos falar aqui de um tema polêmico, isso mesmo. Vem comigo aqui nesse vídeo, não sai daí que você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos falar aqui então de eleições, o que muda na vida de quem tem um carro por assinatura, o que vai acontecer no cenário de carros por assinatura nos próximos 4 ou mais anos e o que é a história do carro por assinatura em relação à política, que tem sim muito envolvimento da política em relação a existir esse modelo de carros por assinatura aqui no Brasil. Tem um vídeo meu aqui no canal no qual eu explico por que só existe carro por assinatura no Brasil. Muita gente fala que isso é um modelo importado de fora. Não, estão te enganando. Esse modelo de carro por assinatura só existe no Brasil da forma como é. Lá fora chama leasing. E eu vou explicar aqui um pouco então do porquê que existe esse modelo só aqui no Brasil, mas assista esse vídeo se você quiser saber detalhes do porquê e qual o impacto então desse novo governo. Tivemos aí recente a eleição e tivemos uma troca de presidentes, né? Quem estava no poder era o Jair Messias Bolsonaro e agora quem vai entrar é o Luiz Inácio Lula da Silva de volta ao poder do PT com mais 4 anos de governo pelo menos. E não é a primeira vez que o PT governa o país. E tivemos aí 2 mandatos do Lula, meio mandato da Dilma e meio mandato do Temer, e a gente teve já então um envolvimento desse partido político na história já desses carros por assinatura também. Inclusive o modelo de carro por assinatura foi criado durante o governo PT, não foi durante o governo Bolsonaro. Então é uma coisa que a gente também vai discutir aqui com vocês, para vocês entenderem aonde vamos chegar com esse modelo de carros por assinatura no atual governo, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que explicar aqui, assistam um vídeo aí para você entender por que só existe no Brasil, mas o primeiro tópico que a gente vai falar aqui hoje é sobre isenções de impostos. Isso mesmo, aqui no Brasil tem isenção de imposto para as locadoras e para as empresas que querem vender um carro assinado. Vou explicar isso aqui um pouquinho em detalhes, vem comigo. Então nós temos no Brasil isenções de alguns impostos, sejam eles impostos estaduais ou federais. E esses impostos, por exemplo, como IPVA, ICMS, não sei os nomes dos impostos ao certo, mas são impostos que, devido à legislação atual no Brasil, permitem com que as empresas consigam descontos tributários para que elas possam então oferecer os carros por assinatura. Por quê? Lembrando, né, gente, locação de veículo é um pouco a ver com cultura, é um pouco a ver com as pessoas, com o lazer também das pessoas, de poder viajar e alugar um carro para poder conhecer outras partes do Brasil, no qual você não iria com o seu carro. Você pode viajar de avião para um lugar e pegar um carro alugado para conhecer a cultura local daquela região. Então é sim, um carro por assinatura também é cultura. E os carros locados, né, os carros das locadoras também fazem parte do mesmo grupo de locação. Os carros são comprados pelas mesmas empresas, né? Mesmo as montadoras que estão hoje no mercado de carro por assinatura, elas também têm um CNPJ próprio para locação, para fazer a compra desses veículos como locadora, para poder, compra dela mesma, né, mesmo sendo da mesma empresa, para poder então fazer a gestão da assinatura e vender esse veículo depois, sem tomar tanto prejuízo em impostos nesse meio do caminho, já que existe essa isenção sim no Brasil. Mas como eu falei, a maioria dessas isenções são estaduais, né, vem lá dos impostos que o governo, que a empresa paga para o governo, e também dos impostos de IPVA, né, que também são parte distribuídos para os estados, né, os IPVA são locais, né, IPVA de Minas Gerais, por exemplo, para as locadoras é 1%, para nós, pessoas físicas, é 4%. Então essa isenção é uma isenção do estado, tá, do estado de Minas Gerais. E no estado de Minas Gerais a gente não teve troca de poder. O Romeu Zema continua aqui no estado de Minas, comandando o estado. E isso faz com que a gente tenha uma segurança de que esse imposto não vai ser modificado, tá? Porque o PL, a gente sabe que as locadoras fizeram até, saiu aí nas mídias, né? Fizeram investimento nas campanhas dos partidos de direita. Então sim, as empresas apoiam os partidos de direita, pelo motivo óbvio, né, de que as empresas normalmente não apoiam sim partidos de direita, devido à história política aí dos partidos, né, mas não é isso que vem ao caso aqui do vídeo, não é sobre questionamentos do posicionamento das empresas, mas sim de que no governo de Minas, então, vai permanecer o mesmo governo e nada muda. Isso faz com que hoje, né, já 80% das locadoras do Brasil são registradas em Minas Gerais e os carros são emplacados em Minas. Então pouca coisa muda em todo o Brasil por causa dessas isenções serem estaduais, tá bom? Isso é um ponto importante que vocês precisam de saber. Mas, Bruno, mudando o governo, a gente não sabe o que vai acontecer pela frente. O que a gente tem que se preocupar e como é que a gente pode mitigar o risco desse novo governo que vem por aí, que é um governo, sim, de um pouco mais de incertezas do que o governo atual em relação à economia, né, em relação às empresas. Então, primeiro ponto que muitas pessoas me questionaram já, né, já trouxeram questionamentos para mim,
é sobre a inflação. Vamos falar um pouco dela aqui. O que pode acontecer então com a inflação no Brasil? Ela pode subir? Pode, mas também pode retrair, né? Os governos de esquerda são governos que fazem políticas governamentais para retração de inflação. Ou seja, eles vão fazer impressão de dinheiro, eles vão fazer políticas sociais que façam com que a inflação seja diminuída. Esse foi o histórico do PT, não teve inflação altíssima no governo PT, pelo contrário, né, no governo Bolsonaro a inflação foi mais alta do que no governo do PT. Então, a gente tem uma previsão de que não vai ter tanta inflação, porque vai começar a aumentar o preço da carne. Por que vai ter picanha para todo mundo? Bloqueia a exportação de picanha, que aí vai sobrar picanha no Brasil, o preço de picanha cai, a inflação cai. São políticas que a longo prazo vão ter um impacto ruim na economia brasileira, mas que a curto prazo fazem sim diminuir a inflação interna. Então, ter inflação interna nem sempre é bom ou ruim, não é isso que quer dizer. Não se mede os efeitos, mas se mede a consequência daquilo ali é realmente a inflação reduzir. Então não se tem previsão de aumento de inflação por causa do novo governo. Mas o que a gente pode fazer para mitigar esse risco caso aconteça, igual na Argentina tem acontecido, né, inflação de 80%, o que a gente pode fazer para mitigar isso? Simples, né? Dar preferência a planos fixos. Algumas empresas lançaram como opcional, e ainda tem algumas empresas que vendem somente planos fixos, escolha o plano fixo, que assim você não vai ter variação de valor da sua assinatura. Outra coisa que a gente tem recomendado a partir de agora que a gente já sabe qual a decisão de qual governo, é fazer contratos longos. Como assim, Bruno? Vou ficar muito tempo com o carro? Isso é mais insegurança. Não. Por quê? A gente não sabe qual vai ser o cenário automobilístico brasileiro daqui 24 meses. Isso faz com que, se você toma uma decisão agora de 36 ou até 48 meses com um valor fixo, você vai atravessar todo o governo Lula com um valor fixo do seu contrato de agora. Vou dar um exemplo simples, tá? Se a gente soubesse que teria a pandemia, a gente teria feito, antes da pandemia, contratos de longo prazo com valor fixo. Quem fez? Acabei de pegar um exemplo aqui, ó. Tem gente com Nivus Highline assinado, um carro de R$ 3.300 hoje, por R$ 1.600 há 1 ano e 6 meses atrás. Então, no meio da pandemia, quando ele não tinha estourado o valor dos carros, zero, a gente tem Nivus, um carro, um SUV automático, por R$ 1.600. Hoje é R$ 3.300, quase dobrou o valor. Esse cara que fez esse contrato lá atrás, 48 meses fixo, adivinha só, esse cara vai atravessar toda a crise automobilística com um carro num valor bom. E pode ser que na hora que ele vai renovar o contrato, ele vai ter um valor, já vai ter um cenário estabilizado e conseguir um valor melhor do que o valor atual, que talvez seja o pico aí dos valores de carro por assinatura. Eu acho que a tendência é sim manter, pelo menos a partir de agora, porque tem subido constantemente. Então a gente vai entrar numa estabilização de valores a partir de agora. Porque também esse governo também tem políticas com o sindicato, com bancos, que fazem com que aumente o crédito. Aumentando o crédito, vai ter mais procura por carro. Isso tudo aumenta o endividamento a longo prazo, tem um efeito negativo, mas a curto prazo é excelente para as montadoras. Tá? Então esse é um ponto, contratos de longo prazo vão ser bons. Se você faz um contrato de 24 meses agora, no meio do governo você vai ter que trocar de carro. E aí, será que vai existir um carro por assinatura que caiba no seu orçamento daqui 24 meses? Então a gente precisa de fazer isso. Ah, Bruno, mas se eu faço um contrato de 48 meses, e se eu perder a renda, perder meu emprego, perder minhas fontes de renda nesse período de governo? Eu fiz um outro vídeo, vou deixar o card aqui para vocês. Assistam esse vídeo, um vídeo sobre investimentos, que eu fiz exatamente pensando em como mitigar um erro, um problema que você vai ter com a sua renda quando você tem um carro por assinatura. Lá você vai entender que você precisa ter um valor guardado se você quiser assumir um contrato de carro por assinatura. Esse valor, além de te proteger o seu nome, proteger a sua renda, proteger a sua capacidade de pagamento desse carro por assinatura, porque tem sim contratos com valores e prazos fixos que você precisa cumprir. Esses carros têm uma multa de rescisão antecipada. Se você faz um contrato de 48 e tem que devolver em 24 meses, você tem que pagar uma multa. Então, nesse vídeo de investimento, eu ensino que parte do seu dinheiro que você deixou de comprar um carro para assinar, você deve guardar para que você consiga sim manter o seu carro com esse investimento que você ia fazendo em comprar um carro. Então por isso que eu sempre falo, né? Quando você vai escolher um carro por assinatura, qual era o seu outro cenário sem ser assinatura? Você iria comprar um carro zero? Você iria financiar esse carro zero? Vamos pegar então a entrada desse carro zero, o valor que você ia usar para comprar esse carro, e vamos então aplicar de forma inteligente para mitigar os erros durante o seu contrato. Então, o que é o próximo passo aqui? Investimentos. 15 investimentos que você pode fazer para te ajudar a manter um contrato seguro de carro por assinatura. Vamos lá que eu vou te explicar.
Os carros por assinatura têm uma franquia de seguro mais alta do que uma franquia de seguro de um carro convencional. O que você precisa de fazer? Guardar esse valor da franquia do seguro em um investimento de risco baixo, principalmente investimentos em renda fixa que te deem uma liquidez imediata. Porque se você precisar, você não precisa de comprometer a sua renda para pagar o seguro do seu carro. Então, esse dinheiro tem que estar aplicado em algum lugar para você se resguardar. Rescisão antecipada, que eu acabei de explicar. Fez um contrato de 48 meses, precisa de cancelar antes. O que você tem que fazer? Pagar uma multa de rescisão. Cada empresa tem uma multa, eu vou te explicar lá antes de você fechar o seu carro por assinatura. Pegue esse dinheiro da multa de rescisão e guarde em uma aplicação. Esse rendimento dessa aplicação vai te ajudar a pagar uma parte da sua mensalidade. Eu também explico isso lá no vídeo de investimentos. Então assiste lá também. O restante do dinheiro que sobrou, né, que você já guardou aí essa parcela para o seguro e para rescisão antecipada, o restante que sobrou você vai aplicar para que esse valor te ajude então a pagar parte da sua parcela, da sua mensalidade, te ajuda a diminuir seu custo mensal para que você tenha dinheiro para outras coisas, né? Talvez você precise. E outro ponto importantíssimo, no Brasil a gente tem uma cultura aí de comprometer 30% do nosso orçamento com carro, com transporte, né? Eu recomendo nesse momento abaixar aí para 20%. Isso vai fazer com que você dê um passo atrás, saia aí de um SUV automático, às vezes por um sedã automático, ou se você ia pegar um sedã automático, pegue aí um sedã manual aspirado, se você ia pegar um sedã manual, pegue aí um hatch de entrada, mas vamos dar um passo atrás para a gente segurar e ter um plano seguro, né? Nada melhor do que uma experiência com folga de orçamento, para você ter tranquilidade e realmente gostar do mundo de carro por assinatura. E daqui 4 anos, ou daqui 24 meses, ou 36, você tomar uma decisão acertada de escolher realmente o carro que encaixe no seu orçamento. E vamos lá então para o próximo tópico aqui, que eu acho que é um dos mais importantes. O impacto do governo atual no cenário automobilístico brasileiro. Isso também impacta a assinatura. Vamos falar disso agora. Vem comigo. A gente sabe que esse governo atual tem um histórico de sindicato, né, de ajudar os sindicatos e pressionar a indústria automobilística. Isso tem dois lados, né? Isso significa que os trabalhadores terão mais suporte, mas também significa que as empresas terão um pouco mais de custos. Isso é bom e ruim. Uma coisa que a gente sabe o cenário que mais gera emprego é o cenário automobilístico durante os governos de esquerda. Então eles sim fortalecem as empresas com isenção fiscal para trazer novas fábricas, as empresas investirem no Brasil com algumas isenções. Então eles também geram políticas para as empresas gerarem emprego, tá? É uma das principais fontes, é um histórico desse governo de esquerda. Já aconteceu no Brasil antes e muito provavelmente vai acontecer de novo. Então a gente pode sim ver investimentos vindo para o Brasil por causa de cessões do governo federal em relação às empresas, tá bom? Então sim, tem uma previsão de melhoria no cenário automobilístico brasileiro com esse novo governo. E esse cenário de melhoria com certeza vai impactar positivamente as assinaturas, porque se tem muita gente procurando carro e tem muita fabricação de carro, tendência é de preços estáveis ou caindo. Quem sabe um dia no Brasil nunca aconteceu, mas pode acontecer. O valor do carro caindo, com certeza as assinaturas também vão retrair, caso os custos se mantenham como estão ou abaixo do que estão. Então sim, pode ser que tenha melhoras aí no cenário automobilístico, e esse cenário sim muito mais impacta os carros por assinatura do que os cenários dos impostos e isenções fiscais que foram criados. O carro por assinatura foi criado durante o governo de esquerda. As isenções fiscais para as locadoras foram criadas antes de um governo de esquerda. Foi criado lá na época do Fernando Henrique Cardoso. E essas isenções atravessaram 12 anos de governo PT e não foram eliminadas. Dificilmente essas regras mudarão aí de um dia para o outro, tá bom? Então podem ficar tranquilos que o cenário de carro por assinatura não será afetado por esse novo governo. É um cenário muito blindado no Brasil. Os brasileiros precisam de carro. Transporte é um meio fundamental para o brasileiro gerar renda e desenvolvimento para o país. Isso não vai ser cortado, podem ficar tranquilos, tá bom? Então, a gente vai seguir aí os próximos 4 anos, sim, dando os passos mais lentos, talvez, com mais segurança, mas isso é bom para todo mundo, deveria estar fazendo isso antes. Talvez você dê um passo mais largo antes no governo anterior e também pode ter se enforcado. Que tal agora fazer diferente e agora fazer de uma forma mais segura, para que a gente atravesse de forma segura esse momento que o país vai viver, que pode ser bom e pode ser ruim, não é isso que a gente veio aqui questionar nesse vídeo, mas sim, dá para ter um carro por assinatura para os próximos 4 anos, e eu vou fazer isso para provar para vocês, vou assumir um risco gigante durante esse governo, para mostrar para vocês que é capaz sim, só depende da gente, poder ter um carro 0 km assinado e também passar durante um governo que talvez te impacte ou não. O que importa não é o que o governo vai fazer para você, é o que você vai fazer para superar o que o governo fez por você. Então, não dependa do governo, faça você sua própria renda, busque novos negócios, busque novas oportunidades, busque crescer na sua vida, para que você sim tenha uma renda tranquila, com folga, para você poder atravessar qualquer momento de crise, seja de governo, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida econômica e profissional.
E se você quer ajuda para entrar nesse mundo de carros por assinatura, se inscreve aqui no meu canal para receber mais vídeos como esse, mas principalmente se cadastra aqui nesse quadradinho, que eu vou te chamar lá no WhatsApp para achar o carro que se encaixa aí no seu perfil, no seu cenário, e eu vou te ajudar a mitigar esses problemas que podem acontecer nesse próximo governo, para que você tenha uma assinatura segura. E assiste aqui esses vídeos, ó, tudo sobre carro por assinatura, para você conhecer um pouco mais sobre esse mundo. E eu te espero lá no WhatsApp. Faz o cadastro que a gente se fala lá.